Encontros com o Futuro, hoje com dois convidados muito especiais, Luciano Oliveira e Vitor Raposo. Luciano é presidente do Instituto Kaizen e o Vitor é o presidente do Conselho Fiscal. Sejam muito bem-vindos aqui ao Encontros com o Futuro. E aqui comigo a professora da SPM, Suzy Dias, professora de Estratégia e Inovação. A Encontros com o Futuro é uma iniciativa da SPM, do World Observatory e da Prime, que é o braço da ONU de Universidades de Negócio no Brasil e no mundo. Além de ser uma alegria, é uma honra ter vocês que vieram do nosso incrível norte, vieram de Manaus, contar um pouco da experiência de vocês, como vocês enxergam um futuro sustentável na região. Começando por você, Luciana. Vamos lá. Bom, eu sou fã número 1 do seu trabalho. Me conta um pouco como você começou ou se envolveu com essa ação. Obrigada a todos. Eu quero agradecer o espaço, e o carinho em nos trazer lá do norte para contar um pouquinho da nossa história, contar um pouquinho do que a gente faz, do que a gente está aprontando na Amazônia. Enfim, como isso começou? Eu tenho mais de 13 anos de trabalho com geração e distribuição de energia na Amazônia. Esse é o trabalho que a minha família desenvolve há mais de 30 anos. Meu maior tempo de carreira foi dedicado a essa causa e é impossível você não se apaixonar, você não se encantar e não tentar fazer algo que possa transformar e desenvolver a Amazônia cada vez mais pelo conhecimento, porque acabei conhecendo 80% do Amazonas a pé, fisicamente. Então, assim, indo de barco, de avião, em logísticas inimagináveis e conhecendo muita gente, conhecendo muita história, entendendo muito que a Amazônia precisa de ações simples, precisa de união e precisa de desenvolvimento. E a Kaizen Foundation nasceu logo depois da pandemia, Eu e o Vitor nos conhecemos e entendemos que a loucura combinava, que os dois queriam desenvolver alguma coisa muito disruptiva para a Amazônia, mas esse disruptivo estava muito conectado ao simples que funciona, e a gente se uniu junto com outros jovens, lá da Kaizen, tem o João, tem o Yuri, tem outras pessoas nos apoiando em tudo isso, para desenvolver a Amazônia. Esse é o nosso grande objetivo. Que legal, que encontro bom. Deixa eu puxar um ponto para o Vitor, para chutar a bola aqui para a Suzy. Por que do nome Kaizen? Conta para a gente o que é, como é que surgiu e o que você vislumbrou que poderia contribuir para a Amazônia com esse recorte. Bom, o Kaizen vem do conceito japonês de melhoria contínua, Então, tanto a Luciana quanto eu já estou na Amazonas há 15 anos, vim do outro lado do mundo para lá. E é uma história muito curiosa, que em outro momento eu conto. Mas a gente entende que a Amazônia, ela é diversa, ela hoje é o epicentro de bioeconomia e geopolítico do mundo. Fala-se muito da Amazônia, mas pouco se faz na Amazônia. Então, há muitos anos já tinha esse conceito, e esse conceito acabou incorporando o que a gente faz hoje. Quando eu falo Amazônia para você, a imagem que vem na sua mente, de qualquer pessoa que está assistindo a gente, é aquela imagem da floresta, dos rios serpentianos, um pôr do sol incrível. O pôr do sol de agosto é o mais lindo que existe. Sim, realmente. Mas a Kaizen Foundation tem um objetivo de promover um olhar por baixo da copa das árvores. É olhar para as 28 milhões de pessoas que moram nessa região e que muitas das vezes estão atrás ainda do subdesenvolvimento. Então, a gente entende que a gente pode sim fazer muito para a Amazônia, a gente é a favor sim de muitos projetos que lá estão, mas a gente é contra no seguinte sentido, de que muitas das vezes os amazônicos não estão na mesa. Então, muito se fala de fazer projetos na Amazônia, mas com pessoas sudestinas, poucas pessoas locais. Então, enquanto o Kaizen Foundation, quando a gente montou o Instituto e a gente sentou na nossa mesa lá, tinha vários projetos, vamos fazer um brainstorm. Em determinado momento, eu disse, não, a gente está errado. Você tem vivência no interior do estado, eu tenho vivência das empresas que eu tive no interior do estado, vamos para o interior. Vamos visitar as comunidades, vamos ouvir as pessoas e entender o que realmente elas precisam. E a partir daí a gente começou a escrever os projetos estruturantes que a gente traz para os parceiros, para apoiar a gente nisso. Então, o Kaizen é nesse sentido, sempre tem oportunidade de melhoria. E as oportunidades, Pedro e Suzy, são simples às vezes. São coisas assim, e fala assim, gente, como que a gente nunca pensou nisso, Como que nenhuma empresa pensou nisso? Mas por quê? Porque a gente às vezes acaba entrando no nosso silo daquilo que é verdade para a gente
e a gente deixa de enxergar o que é verdade para o outro. Você falou que as oportunidades algumas vezes são simples, e eu fiquei pensando no processo de inovação. Então, conta um pouquinho pra gente como funciona o processo de inovação na empresa, que a gente algumas vezes pensa, né? Como eu sou professora na faculdade, muitas vezes a gente está conversando com os alunos, e quando a gente fala de inovação, a gente pensa em inovação em outro mundo, tecnologia, sendo que a gente sabe que também pode ser alguma coisa simples. Então, eu queria que vocês trouxessem esse exemplo de como que a inovação é. Eu penso que o fundamental, quando a gente fala de inovação na Amazônia, e até fizemos uma visita incrível ontem em Campinas, no Centro de Inovação Avançada deles lá da Unicamp, eu acho que o fundamental é a gente pensar em fluidez de conhecimento, de capital intelectual. Aprendi isso com o professor Zara ontem, mas é fundamental que a sabedoria amazônica esteja na mesa da inovação. A gente falar de inovação aqui em São Paulo, no Nordeste, no Sul, tem um peso. A gente falar de inovação na Amazônia, com sua densidade demográfica pulverizada como em nenhum outro lugar do Brasil acontece, com todos os desafios logísticos de um estado como, por exemplo, o nosso, o Amazonas tem 1,5 milhão de quilômetros quadrados. Como você fala de inovação num grande país desconectado que é a Amazônia, né? Porque antes do projeto Starlink chegar na Amazônia, a maioria das vilas e comunidades não tinha conexão nenhuma. Então, quando a gente fala de inovação na Amazônia, o fundamental é que a gente inclua a sabedoria ancestral, que a gente inclua a voz do Amazônia, que a gente inclua a experiência de quem está lá e que sabe quais são as dores e sabe o caminho da solução. E a inovação chega para agregar, né? Porque se eu sei a dor, sei o caminho da solução, e você tem a tecnologia, você tem o processo, você tem o projeto, e a gente senta na mesa para contribuir uma com a outra, certamente nós teremos uma solução muito mais adequada, muito mais afinada às reais necessidades da região. Como o Vitor comentou, o que nos incomodava e sempre nos incomoda é ouvir aquela grande frase da floresta de pé. Só que essa frase, nem sempre ela inclui quem está por baixo da copa das árvores, como o Vitor já mencionou. É muito importante que a gente entenda que na Amazônia a gente ainda precisa, e assim, não estou diminuindo todas as outras iniciativas positivas que existem na Amazônia, porque já são muitas, mas também tem muita coisa lá que não está acontecendo corretamente. E a gente não pode esquecer que na Amazônia, não é porque eu sou um ser humano amazônico que eu não posso precisar ou não ter acesso à tecnologia de um celular, um smartphone na mão. Não é porque eu sou um ser humano amazônico que eu estou livre do direito à educação, à saúde, ao desenvolvimento. Não é porque eu sou um ser humano amazônico que eu não posso sonhar em ter um filho estudando fora, em ter um filho matriculado na ESPM. Por que não? Porque eu sou da comunidade? Não é assim que funciona. Né? É muito legal essa visão de vocês socioambiental, hiperconectada, e a importância de manter a floresta em pé, sobretudo através do desenvolvimento da população no território. A gente está num momento muito importante. Eu acho que a região inteira do bioamazônico está no foco do mundo, agora com a chegada da COP30 no ano que vem. Contem para a gente o que vocês enxergam de planejamento estratégico para desenvolver essa população, apoiar, diminuir a desigualdade e incluir eles ainda mais na economia brasileira. O que vocês têm no radar? Mergulha com a gente nos passos. Essa é a pergunta de 10 milhões de dólares. Né? O que eu acho pouco para a nossa Amazônia. Não, para começar a responder, né? Mas o que eu vejo muito, assim, né, dentro do que a gente está andando, dentro da minha experiência enquanto empresário na região, é que os olhares para a Amazônia estão sempre no sentido de tirar da Amazônia, nunca de devolver para a Amazônia. Tem alguns cases de empresas, alguns estudos que mostram que para R$20 de lucro, um fica na comunidade. Isso não é igualdade, isso não é um negócio. É o que a gente chama de capitalismo humanizado, vamos colocar assim. Né? Então, o que eu vejo que falta muito, por exemplo, né, como o case da Arabu que está aqui, né, que faz um projeto incrível dentro da Amazônia, né, ganhou no ano passado como o melhor chocolate orgânico na Naturaltech, um case de sustentabilidade da Amazônia, de negócio que gera cidadania financeira para as pessoas. Eu acho que no que fala planejamento estratégico, assim, como eu gero cidadania financeira para as comunidades. Porque é fácil dar o assistencialismo, é fácil dar a Bolsa Família, é basta tudo isso. Mas como a gente leva a cidadania financeira? Porque quando você leva dinheiro novo através do trabalho,
você gera, né, através das interdependências, o crescimento, né, contínuo da comunidade. Você leva o crescimento dos municípios. Então, como que eu falo? Como é que a gente precisa? O que a gente precisa? Apoio logístico. Né? A Amazônia não tem estrada. Temos, né, estradas fluviais, né, que são lindas. Aéreas. Mas nesse momento agora, a Amazônia passa por um dos maiores momentos de seca da sua história. Né? Impactou na logística muito. Grandemente. Tem municípios que não está chegando oxigênio. Pelas questões dos próprios rios, é natureza, faz parte. Mas o que a gente vai fazer? Né? Se a gente pega, falando de logística, pega as principais empresas do mundo de logística, como é que a gente pode desenvolver a Amazônia? É um baita case. Né? Todo mundo tem as suas ações de ESG, mas a partir da minha expertise, como eu ajudo essa localidade a criar e se desenvolver? Né? A gente tem hoje, na Amazônia, né, inúmeras iniciativas de fármacos, cosméticos e tantas outras coisas. Mas a gente não tem, por exemplo, ontem a gente esteve na Unicamp e eu fiquei, assim, muito feliz da gente ter isso no Brasil, um grande centro de tecnologia de todas as áreas. Mas, por exemplo, a Amazônia ela é infértil. Determinados trechos tem lá o que a gente chama de terra preta do índio. Um conhecimento ancestral que foi perdido e algo que foi criado pelos seres humanos. Né? Então, lá atrás tinha assim, o conhecimento de você fazer uma queimada e essa queimada nutria a terra. E essa nutrição ela é perene. Essa terra não precisa de nada, nenhum fertilizante. Mas, tirante essas terras, tudo precisa de apoio. Né? Tem comunidades que a gente visita que os índios não têm farinha, porque a mandioca a terra foi impactada pela queimada do ano passado, a terra hoje não consegue produzir, então o que a gente precisa de inovação? De repente, a conexão do Starlink, um telefone, e o cara da Embrapa do outro lado, assim, olha, tira para mim uma foto como é que está aí para eu poder te ajudar. São soluções simples, muitas das vezes. Como é que a gente faz, de repente, para fazer um teste da fertilidade da terra a partir de coisas mais simples? Então, o que a gente precisa? É para pensar estrategicamente a Amazônia. As pessoas veem muito a Amazônia como aquele quintalzinho, aquele jardim bonito, né? Como eu falo, né, em algumas consultorias. Quando a gente fala de sustentabilidade tem que estar ligada na estratégia do negócio. Se a gente olhar o país como nação, a Amazônia tem que estar no centro como estratégia. Né? O futuro está ali. Sim. Né? Seja da água, seja da bioeconomia, está tudo ali. Então, como que a gente, enquanto nação, enquanto poder privado, pensa a Amazônia estrategicamente para o país? Então, a gente tem que deixar de ser aquele bonsai bonitinho que fica no cantinho da sala e colocar ele no centro da mesa. Como a gente ajuda a desenvolver? Em relação à COP, assim, só para acrescentar um pouquinho do que a gente está fazendo, né, do nosso passo a passo, como você havia comentado. Eu e o Vitor e todo o nosso time, a gente tem a certeza de que a gente não vai resolver os problemas da Amazônia. Mas a gente também tem uma segunda certeza que é muito valiosa, que a gente pode contribuir. E tem uma hora, Pedro e Suzy, que a gente precisa parar de reclamar, que a gente precisa parar de fazer posts no Instagram com características ativistas A, B ou C, ou que a gente precisa parar de encomendar os nossos projetos de governança social e ambiental a partir do marketing da companhia. Uhum. Gerar valor é fundamental. Todos nós queremos. Quando todo mundo ganha, está todo mundo feliz. Mas gerar valor em cima de coisas que realmente resolvem. Então, dentro disso, né, o Vitor já tinha feito 2 edições anteriores de um evento chamado Amazônia Forest Summit, que esse ano ganhou um novo formato, com a chegada do professor Ricardo Yogi, que está nos mentorando e orientando, fazendo a curadoria do evento junto conosco. A gente vai colocar de pé agora em setembro o Amazônia Global Summit, que é um grande hub de discussões valiosas, de intercâmbio, de fluidez, de inovação aberta, para a gente falar das situações e das causas e das dores da Amazônia e trazer junto consigo soluções, porque também não adianta só apontar problema. Claro. Né? A culpa é do poder sim. público, a culpa é das grandes empresas, a culpa é de todos nós. A Amazônia é nossa casa, ela é minha, porque nasci na Amazônia, ela é do Vitor, porque ele escolhe estar há 15 anos na Amazônia, mas ela é sua e do Matthew também. Ela é de todos nós. A Amazônia é do mundo. A gente está falando sobre vida ou morte quando a gente fala da Amazônia. Sim. Então, a gente está lançando lá o Amazônia Global Summit em setembro e, a partir dele, a gente vai inaugurar o ano operacional pré-COP. A gente vai fazer diversos pré-eventos, né? Legal. Pré-eventos em vários estados da Amazônia. A gente tem cases que estão indo agora para setembro conosco, por exemplo, do Amapá. O Amapá tem um centro pulsante de tecnologia que, quiçá, talvez esteja até maior do que o nosso na Amazônia, que tem acesso à verba do P&D,
mas os caras lá estão fazendo coisas inimagináveis. Tem uma empresa de educação tecnológica lá que já está em 8 países, e é do Amapá. Então, assim, o mundo conhece essa história? Talvez não. Uma segunda ação muito robusta que a gente está fazendo pré-COP é que a gente está desenvolvendo um documentário, né? Eu acho que eu posso falar já o nome do documentário, porque ele já está em fase de patrocínio, mas é Amazônia Substantivo Feminino. E nesse documentário, eu e a doutora Claudine Bichara vamos fazer um grande caminho por 6 estados amazônicos e vamos conversar com mulheres. Que legal. E a gente vai lançar o documentário pré-COP. E nessa conversa com mulheres, a gente vai pegar sempre, né? Cada uma do seu estado, eu vou representar o Amazonas, a Claudine, que é de Porto Velho, vai representar Porto Velho e outros grandes nomes em cada estado. Nós vamos pegar uma mulher mais nova e uma mais velha. Nós vamos unir esses três depoimentos, essas 3 opiniões, porque a gente tem um único objetivo pré-COP: diminuir o máximo possível a visão míope que existe sobre a Amazônia e os projetos que já funcionam na Amazônia e sobre o nível de inovação que a Amazônia possui. Então, a gente quer levar informação para quem realmente tem a decisão. A gente quer colocar a voz feminina e a voz amazônica na mesa da decisão antes da COP. E aí, algo bem interessante, desculpa, Pedro. A gente quer, no evento agora de setembro, lançar um grande desafio, né? Dentro dessas visitas todas que a gente fez, tem uma lista gigante de desafios da Amazônia. Mas a gente está elencando 8 para lançar e literalmente convidar empresas, parceiros, assim, você consegue resolver esse problema? Como é que a gente resolve, de repente, o problema logístico da Amazônia? Quais são as empresas, os atores que podem ajudar a gente e a gente desenvolver isso ao longo de um ano até a chegada da COP. E trazer ações concretas, né? Claro que a gente entende que tem ciclos de curto, médio e longo prazo, mas o que a gente pode fazer agora, imediatamente, para a Amazônia? Então, a gente está nessa... E aí vem o conceito da melhoria contínua, como que a gente pode... A gente não vai chegar no 10 amanhã, então como é que a gente tira o 2 hoje, para amanhã tirar o 3,5 e chegar até passar na média? E também a gente ia acabar esquecendo das missões amazônicas, né? Que são coisas que a gente está produzindo. A gente está se disponibilizando, enquanto instituto, a apoiar missões amazônicas. Academia, grandes empresas, conselhos de administração, quem quiser conhecer a Amazônia com o pé no chão, pisando no nosso solo sagrado, a gente também está fazendo uma espécie de apoio, né, para montar essa experiência imersiva que foge daquela história do índio dançando como se fosse, né, um macaquinho. Os indígenas merecem que sua cultura seja conhecida de fato, de maneira digna. A maioria das apresentações indígenas que a gente tem lá não cobra nem valor de ingresso. Aquilo é a subsistência deles, né? É um colarzinho de contas de açaí sendo vendido por R$2, R$3. Vamos ensinar, vamos ajudar, vamos fomentar o ecoturismo na região, mas de uma maneira digna, né? Porque a gente pode contribuir. Vamos resolver o problema como um todo? Não, mas se eu contribuir com uma aldeia indígena que tem uma questão etnocultural ali de turismo, a gente já está fazendo alguma coisa de relevante. E esse é sempre o nosso pensamento, do menor para o maior, do que a gente pode fazer agora, do que a gente pode entregar um resultado de curto prazo, de médio prazo, de uma ação simples que pode gerar um grande impacto. A gente sabe que não é gigante, mas a gente quer ser impactante. Não, para a gente é gigante. Eu acho que assim, toda contribuição é um exemplo, e o exemplo é o que faz girar em massa. Eu gosto muito da visão de vocês de estudar os cases que estão funcionando, mesmo porque a Amazônia tem várias Amazônias dentro dela, então o case pode se aplicar a uma região ou outra. E esse posicionamento de vocês de um hub de soluções, que eu acho fantástico. Eu tenho uma dúvida. Quando vocês se apresentam para o mercado, né, para as grandes empresas, o que mais vocês estão procurando? Vocês estão procurando funding, né, recurso? Vocês estão procurando a inteligência dessas empresas aplicadas a negócios locais? Vocês estão procurando com que elas desenvolvam produtos e serviços que possam ser prestados no território e vendidos para fora? O que vocês focam? É um mix disso? Pode juntar todas as suas falas. Brincadeiras à parte, mas o que a gente, nesse primeiro momento, tem chamado a atenção e a gente tem batido na porta de grandes empresas, é no sentido, tá bom, o que você já faz hoje na Amazônia e o que a gente pode te ajudar a fazer de uma forma mais assertiva e efetiva? Porque tem muita coisa que é feito ali, no primeiro momento.
E às vezes, né, é o departamento que determina ser feito, mas tipo assim, você conseguiu auditar, você conseguiu validar se realmente na ponta chegou o que precisava ser feito. Então a gente tem batido na porta das empresas nesse sentido. O que você está fazendo na Amazônia que a gente pode te ajudar a fazer melhor? Né? Porque, de novo, enquanto empresário, eu sei o que precisa ser feito, mas de repente eu não estou vendo chegar na ponta. Né? Eu estou, de repente, investindo, mas né, esse investimento está se perdendo na linha e quem realmente precisa não está recebendo. O segundo, claro, a gente busca apoio de mantenedores para ajudar a gente a fazer, porque as nossas ações, elas são pro bono para as comunidades, a gente não cobra nada nesse sentido, a gente entende que é um give back, só que para ter perenidade a gente precisa ter né, uma manutenção do Instituto, até porque somos dois, né, e a gente tem ali um time pequeno, a gente precisa, pelo tamanho do Amazonas e da Amazônia, a gente precisa ter capilaridade. Claro, claro. Né, então, a gente busca assim um fundo para poder ajudar a desenvolver projetos. Então, por exemplo, hoje a gente está aqui né, com essa xícara, com a água, só que tem pessoas no Amazonas e na Amazônia que não tem água para beber. Porque o rio secou ou porque o rio está contaminado pela pecuária. Né? Você imagina, você mora do lado do maior rio do mundo, segundo, né? E você não pode beber água do rio. Não, é inimaginável. Inimaginável. Então, de repente tem gente fazendo projetos de água na Amazônia, mas de repente esse projeto ele não está sendo tão assertivo. Então, como é que a gente ajuda essas empresas a serem mais assertivas? E aí, no sentido de ser assertivo, não é que estão fazendo errado, mas que pode gerar mais impacto. E ao gerar mais impacto também para a empresa é positivo. Né? Então, aqui abrindo um espaço, né, a Azul está fazendo um baita trabalho. Né? Eles têm um programa para algumas empresas, né, começou com um piloto, o Arabu é beneficiado nesse sentido, que 80% do frete é descontado, eles têm 80% de desconto. Isso possibilita que um chocolate seja quase praticamente o mesmo preço que a gente compra em Manaus. Conta do chocolate para a gente, Vitor. Chocolate, vamos lá. Não, só para ilustrar o case, depois a gente abre né, para outras coisas, porque eu estava querendo entender da fala de vocês o que é Pareto. Quais são os 20% que resolvem? Eu já entendi pelo Vitor. E depois eu queria complementar também o que o Vitor acabou de falar. Aquilo você pode complementar tudo, você está em casa. O que eu achei genial é que você já identificou, que é a questão logística. Sim. Então, eu já identifiquei no teu ponto. E você conta pra gente esse case, só para falar qual foi a alavancagem que deu o fato da Azul entrar no modelo. Então, como é o case da Arabu? A Arabu ela foi fundada por um português que casou com veio para Manaus, casou com uma manauara e se apaixonou. O objetivo dele sempre foi assim, como eu ajudo a Amazônia? E aí veio para Manaus e montou uma startupzinha do chocolate. E aí se juntou a Linda, que é uma paraense também, que iniciou como estágio ali e os dois fundaram né, a Arabu em si. A Arabu ela foi para as comunidades entender quem tinha aptidão da cultura do cacau. E aí o propósito deles era ser sempre orgânico. Então, assim, o que a gente precisa que a comunidade lá ribeirinha ou dos povos originários precisa ter a certificação. Então, eles foram lá, certificaram as comunidades, eles pagaram, né, buscaram, claro, investimento, foram lá, pagaram para a comunidade se certificar, entendendo que a comunidade não ia vender tudo para eles. Eles ainda não têm ainda demanda para comprar todo o chocolate. Mas isso possibilitaria a comunidade vender para outras grandes empresas. Então, ele não estava olhando só para ele estava olhando para o negócio, para aquelas pessoas. Então, eles compram um cacau 100% orgânico, né? Toda a produção é orgânica, desenvolvem o cacau dentro de Manaus e dali começam a exportar. Só que o grande entrave é a parte logística. Sim. Como que você escoa chocolate por rio? Não tem como. Se chegar em Belém já está tudo derretido. Né? São 5 dias exatamente. descendo o rio. Então tem que ser aéreo. Então a Azul lançou esse projeto, né, o projeto ARA, onde tem esse desconto e possibilita chegar aqui. E o chocolate é incrível, você acabou de provar. É um espetáculo, não sobrou. E a embalagem? O meu já foi. Nesse projeto da Azul já existem 18 empresas da região amazônica que estão sendo beneficiadas com transporte aéreo a preço de custo. E eles anunciaram também, a gente já começou a nossa conversa, são nossos apoiadores dentro da fundação e a gente tem um projeto bem bonito saindo por aí com o apoio deles, porque a gente também precisa se locomover, né? E eu vou falar para vocês, às vezes a gente precisa ir para um município
e o preço de custo da passagem está o mesmo valor de uma passagem Manaus-Madrid, para fazer 1 hora de voo dentro da Amazônia. Eu não acredito. Isso é um mundo que a Amazônia, esse é um mundo amazônico que ninguém conhece, só a gente sabe o que significa e o quanto tem de investimento nosso, de tempo, de recurso e de dinheiro para desenvolver o que a gente está desenvolvendo agora. E aí, a complementariedade que eu queria fazer com a fala do Vitor. Como empresária, eu já estive na mesa de quem assina um cheque. Como diretora de área social de governança, né, em algumas empresas que eu atuei, principalmente de uma entidade esportiva, eu já precisei dizer não para projetos amazônicos que tinham uma boa intenção, mas não tinham nem pé nem cabeça e zero segurança. Sim. E aí é necessário a gente entrar numa temática que é sensível, mas que fica como alerta. Existe sim greenwashing na Amazônia, existe sim social washing na Amazônia, e a gente precisa saber com quem a gente está alinhando o nosso nome e as nossas iniciativas. Isso é prudência, né? Então, nós, enquanto instituto, já nascemos com governança corporativa, com conselho de administração, com governança de dados, a gente já nasceu com tudo aquilo que a gente entendia que entregava o quê para o empresário? Segurança, de que o que a gente está prometendo a gente vai fazer e de que o nosso benefício vai chegar na ponta final. Porque tem muita coisa que acontece e a gente vê lindíssimo no Instagram e na prática, eu e o Vitor de bota no barranco, a gente não vê nada acontecendo. Sim. Isso é revoltante. Porque às vezes a gente chega para pedir um apoio, para conversar com uma empresa e recebe um não lindíssimo na cara, assim, como quem diz assim, eu já estou fazendo isso aqui por lá. Então, essa história da conscientização, principalmente de quem está sentado dentro do conselho de administração das companhias, de quem tem a caneta da governança social e ambiental, fica o alerta para você ter cuidado com o que está fazendo, mas fica também o pedido, né, o apelo. Tudo aquilo que você falou é o mix do que a gente procura, é o que a gente está tentando fazer, e eu sempre repito, né, não estou desmerecendo nenhuma das outras ações que já estão em andamento. A gente só tem o nosso jeito de fazer isso. E o nosso jeito de fazer isso sempre foi da comunidade para o projeto, da comunidade para a empresa. Então, Suzy, se eu chegar com você, te propor uma parceria, como vamos levar alunos da ISPM para Manaus, vamos trazer alunos de Manaus para a ISPM, tudo isso que eu fizer, você pode ter certeza que por trás disso tem governança estabelecida, tem segurança, né? Eu e o Vitor, na nossa vida pessoal, nós somos empresários, temos as nossas empresas, mas a gente tem dedicado 90% do nosso tempo a essa causa, porque a gente sente na pele todos os dias a urgência de que quem está por baixo da copa das árvores seja olhado com muito mais carinho, com muito mais respeito, e que a gente consiga levar dignidade e cidadania para essas pessoas, para essas mulheres. A gente, óbvio que o tempo é curto, tem um projeto lindíssimo de dignidade menstrual nascendo na instituição, e depois eu quero ter a oportunidade de contar dessa história para você também. Tem muita coisa boa a caminho aí no pré-COP e para 2025. E só para complementar, desculpa, o que a gente tem como prisma, assim, nossos pilares? A bioeconomia, que é uma aptidão natural da região, né? Não tem como você falar de bioeconomia no mundo se você não falar da Amazônia. É intrínseco isso. A outra é a economia verde, que é a transição energética, é a mudança do modelo industrial para um modelo mais perene, respeitoso ao capital natural. Capital social e governança, onde a gente vem atuando bastante também, é tipo assim, como se fosse o grande guarda-chuva em cima dos outros, né? O outro é a gente falar de inovação e novos negócios. Como é que a gente faz novos negócios na Amazônia? Né? E por que não falar, né, de uma área que eu gosto muito, atuo bastante, que é falar sobre o futuro. Qual que é o futuro da Amazônia? Como vai ser a Amazônia em 2040, em 2050? Sim. Porque a gente, né, o modelo que hoje mantém a floresta em pé, vamos colocar assim, é a Zona Franca de Manaus. Se a Zona Franca de Manaus, né, através das suas ameaças, ela se perder, acabou. 4.250.000 pessoas que hoje vivem no estado do Amazonas não tem mais fonte de renda. Então, como é que a gente ajuda a Amazônia, de novo, planejamento estratégico, como é que a gente ajuda a Amazônia nesses 5 grandes macrotemas a desenvolverem novos modelos econômicos que possam, nesse primeiro momento, começar a engatinhar para quando o modelo da Zona Franca deixar de existir, estarem ali equiparados para manter a floresta em pé. Sim. Né? Num gancho nessa fala sua que eu queria saber vocês trouxeram um case incrível que tem uma empresa que não é da Amazônia atuando e não estando especificamente na Amazônia. E eu penso muito nos nossos alunos, que são os futuros gestores nas empresas. Então, que dicas que vocês dariam para os nossos alunos para gerar esse impacto mesmo estando aqui, sem estar na Amazônia? Pode ir na Amazônia Global Summit. É um bom começo. É um bom começo. Mas
Por favor. Não, por favor. Não, eu acho que para quando a gente quer realmente ouvir, a gente quer aprender, é literalmente se colocar, não no lugar do outro, naquela coisa do vulgarismo, da empatia, mas é ir, né, desamarrado de crenças e certezas. Deixa eu entender como funciona, deixa eu ir lá viver como funciona. Porque é muito comum, né, um dos meus negócios é turismo corporativo, né, a gente recebe muitas pessoas de fora, e do Brasil também lá, assim, poxa, é verdade que Manaus só tem uma rua, né, que tem índio, tem onça no meio da rua, tem girafa no meio da rua. Gente, calma aí, tem o Google, pesquisa, né, Manaus. Né? Então, assim, a gente precisa mudar essa perspectiva de que a Amazônia é uma terra de índios. Gente, estou lá há 15 anos e possuem pessoas incríveis. Incríveis. Então, A acho região é encantadora. encantadora. Então, acho que a primeira coisa é assim, o que eu já ouvi falar de Amazônia, esquece, dá uma gulgadazinha, vai no evento, participa, ouve as discussões, que são discussões assim incríveis. Né? No ano passado a gente teve a possibilidade de levar o Ricardo Amorim e teve um debate incrível. Né? Tipo assim, a importância da Amazônia para o futuro do nosso país. Uhum. Então, convido já os alunos, a gente, né, faz um desconto agressivo para o pessoal da ESPM, mas participe, porque possibilita a gente entender os negócios de impacto. Eu acho que o que a gente precisa fomentar na Amazônia, Pedro e Suzy, são negócios de impacto. Né? As indústrias que estão lá são as mesmas que estão aqui. Minas, São Paulo, a Honda está aqui e está lá também. Não tem que ir daqui para lá visitar a Honda. Visita aqui em Sumaré, que é mais perto. Mas como é que a gente conhece a Orabu? Como que a gente conhece a Biozé? Como que a gente conhece a Kaizen Company, que é uma empresa de tecnologia de dados dentro da Amazônia? Eu tenho, assim, na minha infância, né, meus pais, meu pai, minha mãe e minha avó materna, principalmente, me passaram amor pela Amazônia. E as nossas férias, assim, graças a Deus eu nasci numa família de boas condições e a gente tinha opção, às vezes, de viajar para o exterior. O pai colocava na mesa, vamos para a Argentina, a gente quer ir para a praia de Rio com os primos, porque a gente prefere ficar lá. Sim, ainda mais com a primaiada toda. Todo mundo reunido e tal, então assim, foi muito bom essa experiência. Mas uma coisa meus pais e minha avó me ensinaram desde muito cedo. Você vai falar de alguém, você vai na casa de alguém, você vai abrir uma geladeira, pede licença. Pede licença para conhecer a Amazônia. Escuta a Amazônia a partir da Amazônia. Porque essa visão míope, ela é revoltante para a gente que está lá. Isso que o Vitor acabou de dizer não é brincadeira. Eu, aos 14 anos, fui para os Estados Unidos fazer um intercâmbio de inglês e fui humilhada dentro da sala de aula por uma pessoa de São Paulo que quis fazer esse tipo de piada no momento em que a gente estava fazendo uma dinâmica. E fui completamente defendida por todos os outros alunos de dentro da sala. Eu não estou falando isso numa posição de vítima. Eu estou falando isso numa posição de ignorância, de desconhecimento. Você quer ser um bom gestor, você quer ser um bom líder, conheça o seu país. O mundo se apropria da marca Amazônia e o brasileiro faz piada? O mundo se apropria da viagem para a Amazônia e o brasileiro prefere ir para outros países porque tem medo do que vai encontrar na Amazônia? Não, isso não é desconhecimento. Isso é ignorância. Então, a primeira coisa que eu falaria para os seus alunos hoje é: vem conhecer a Amazônia. Vem saber o que a gente tem lá dentro. Assim, que você tem a opção de ir para qualquer lugar. Logística para a Amazônia não é muito fácil, não, né? Mas você tem a opção de ir para qualquer lugar. Decida ir um dia. Eu tenho grandes amigos daqui de São Paulo que fizeram missões com os filhos pequenos. Assim, as férias esse ano, Lu, vai ser aí em julho, quero levar os meninos para tomar banho de rio, entendeu? É muito legal. Não tenho um testemunho negativo. Não, muito melhor que a Disney. Não tenho. Todo mundo ama. E a Amazônia tem estrutura. Os botos são mais bonitos que os golfinhos. Né? A Amazônia tem boa estrutura e a gente precisa parar com essa história de que ir para a Amazônia é passar perrengue, é dormir em rede, é passar calor. Não, isso já ficou há muito tempo atrás. A Amazônia tem muito espaço. E se você quer ser um bom líder, um bom gestor, conheça o seu próprio país e peça licença antes de falar sobre a casa de alguém, antes de abrir a geladeira de alguém e apontar uma solução. É o que a gente mais faz, né? E isso eu, amazônica, faço. Quando eu entro numa comunidade, o Vitor às vezes fica meio alucinado. Meu Deus, a gente nunca foi nesse lugar, como é que a gente vai entrar lá? Eu falo, calma, vai dar tudo certo. Você pega o dono da casa, pede licença e fala para ele: eu vim aqui aprender. Porque uma preocupação a gente não passa prometendo nada. A gente passa dizendo: eu vim aqui aprender e escutar.
um dia, se eu tiver algo de positivo para te trazer, eu volto. Porque também o amazonense, o amazônida, o norte está cansado de promessas. Sim. Muito cansado de promessas. A gente está lá isolado, a nossa estrada não sai, e as desculpas esfarrapadas em cima do fato da gente não ter uma estrada digna para transportar a nossa comida, o nosso oxigênio. Essa coisa logística pega muito. Muito, Pedro, muito, pega muito, porque a gente está lá isolado, e aí quem está aqui não tem noção do que é estar a 28 dias de barco de uma capital, que não tem outra forma de chegar que não seja o barco. Porque nem todo município amazonense tem aeroporto que dá para pousar lá, né? A Azul está fazendo um trabalho lindíssimo de conexão. E até eles começarem esse trabalho, a gente tinha que usar o barco e multimodal, e pega uma canoa, e da balsa sai para canoa, enfim. Tem viagem que a gente faz, eu e o Vitor, de 30 quilômetros, que a gente passa 2 horas para fazer a viagem. Tem cidades, se você sair de Manaus, é mais fácil você ir ao Japão, que são 29 horas de voo, e voltar, e você ainda não chegou na cidade. Você continua no barco. Continua no barco. Que loucura. Tem uma cidade que fica, agora na seca ela é impossível de se chegar, mas ela fica 28 dias de barco de Manaus. Então como é que você fala de floresta em pé sem pensar na cidadania dessa pessoa que lá reside? Deixa eu perguntar um ponto nessa linha, Vitor, para a gente tentar otimizar ao máximo essa oportunidade que a gente tem com o encontro mundial em Belém ano que vem. Como é que o Brasil, pelo menos o que vocês estão mapeando, principalmente a região norte, está se organizando para apresentar de plano estratégico para uma Amazônia do futuro, nessas linhas que vocês trouxeram? Vocês estão identificando uma organização de fato desses problemas e demandas, né, necessidades, tanto na área social, ambiental, de governança, que vocês já muito bem trouxeram do setor privado para o setor filantrópico? A gente está se preparando bem para esse encontro? Eu vejo muitas iniciativas, mas essas iniciativas ainda são muito dispersas e às vezes envolvidas em interesses muito únicos ou muito pouco envolvente, inclusive. Então, eu acho que cada estado, nesse sentido, está fazendo o seu trabalho, mas eu acho que ainda falta ainda, acho que pela própria dimensão da região, pelas próprias dificuldades da região, não vai ser essa COP que vai resolver tudo, né? E nem ela que vai endereçar o início de alguma coisa. Eu acho que Belém, sim, por ser o principal foco, está passando por uma grande transformação que a gente acompanha pelos canais de comunicação, mas quando a gente olha os outros estados, eu acho que tem sim, né, algumas iniciativas próprias sendo feitas para poder chegar lá e poder apresentar algo. Então, acho que é um momento importante, né, para que possam conhecer a Amazônia, visitar a Amazônia como um todo, né? Estava até falando para a Suzy nos bastidores, existe uma disparidade entre a Amazônia Ocidental e a Amazônia Oriental. Né? Daqui do Sudeste, né, eu sou carioca, quando a gente olha a Amazônia, a gente pensa na Amazônia Oriental, que é conectada ao país por rodovias. Mas quando a gente fala da Amazônia Ocidental, aí é uma outra realidade. Né? Então é como se a gente fosse um país dentro do próprio país e você falou, né, que tem diversas Amazônias. No Amazonas tem 62, que são 62 municípios. Cada um tem a sua particularidade. Agora você imagina pegar os 9 estados, né, e juntar tudo isso para um único encontro. Eu acho que é importante, sim, ele vai ser um ponto de partida, mas a preocupação que fica para mim, e aí por isso que a gente tem, né, o evento é nesse sentido, é como é que a gente dá continuidade nisso. Não adianta fazer uma COP. Claro, né? É o início da corrida, né? É o início, mas tipo assim, o que a gente vai fazer no ano seguinte? Depois da COP 30, o que vai ser feito para ser entregue na 31 e assim sucessivamente? Então, acho que sim, eu acho que o Brasil está se organizando, está tendo os grupos de trabalho do G20, teve um grupo em Manaus, está tendo um grupo em outros estados. Eu acho que é um início. Já saíram alguns resultados? Saíram alguns documentos preparatórios da conferência? Ainda não. Não que eu tenha ciência. Eu já ia falar sobre isso. Eu acho que a gente é muito pequenininho e muito recém-nascido, né? Assim, enquanto instituição, enquanto personalidade jurídica, talvez essa informação não esteja chegando na gente porque a gente é pequeno. Mas eu vou te falar como amazônida, eu vou te falar como alguém que tem um CPF, um registro de nascimento naquela região,
E sem medo da exposição do que isso vai trazer, eu vou te dizer não. A gente não está organizado. Eu acho que o poder público tem suas iniciativas, eu tenho visto muita movimentação dos governadores da Amazônia Legal, isso me enche de esperança, porque eu tenho visto eles unidos, tentando fazer alguma coisa, mas isso daí é ali dentro do que o poder público pode fazer e deve fazer, porque essa é a sua finalidade principal. Mas enquanto empresas amazônicas, institutos amazônicos, eu vejo muita pulverização, eu vejo até uma concorrência acontecendo e não tenho visto um olhar de fluidez e convergência para o mesmo objetivo, porque o objetivo é um só, a Amazônia, né? E talvez essa minha visão, se eu vier aqui ano que vem, ela seja outra, né? Porque, inclusive, com o espaço que você está nos concedendo, a gente vai começar a ser um pouco mais conhecido, pessoas vão bater na nossa porta, enfim, esse é o movimento comum de crescimento de uma instituição como a nossa. Mas, nesse momento, eu vejo muita desorganização, eu vejo muita mídia, né, muita coisa midiática sendo feita, mas para nós que somos pequenos e que estamos lá na ponta final, né, a gente que atua em Altazes, a gente que atua em Coari, a gente que atua em municípios que não tem condição de ter esse alcance, não, a gente não sente essa organização. Eu ainda não sinto. Posso te dizer alguma coisa diferente daqui a alguns meses. E uma coisa interessante, indo até na linha da professora Suzy, de estratégia e inovação, antes que ela fala dessa difusão de esforços, ainda tem aquela mentalidade antiga, né, da concorrência, não da cooperação. Né? Então, a gente pega lá o estado do Amazonas, onde a gente está fincado, só na cidade de Manaus são praticamente 100 institutos de ciência e tecnologia. Sim. Não tem uma congruência de ações. Tipo assim, puxa, vamos lá, vamos fazer os esforços aqui com a associação e vamos levar um projeto, uma solução comum. Não. É como que eu faço para aparecer mais que você, porque se eu aparecer mais, aí eu fico na evidência para poder receber outros projetos. Então é sobre isso que a gente fala, quando aí volta aquela sua pergunta, puxa, o que você bate na empresa? Assim, pô, vamos junto, vamos pensar junto os projetos, vamos pensar junto como a gente pode se ajudar, no sentido de você tem uma obrigação obrigação legal, que as empresas que estão na Amazônia têm essa obrigação legal de devolver para a comunidade alguma coisa, mas como é que a gente gera valor para você, mas não pela necessidade da sustentabilidade do ESG, mas enquanto ser humano. Enquanto ser humano. Né? Enquanto ser humano, quanto que a gente pode fazer pelo outro no sentido de fazer crescer. Né? Se a gente tem uma oportunidade, por que não? Respondendo a sua pergunta, né? Agora que ela já chutou o balde, tem muito esforço difuso e pouco, assim, puxa, enquanto região. Né? Eu sei que os governadores têm um conselho, eles se reúnem mensalmente, e isso é um grande avanço para a região, porque antes era cada coronel para o seu lado, mas sim, hoje a gente vê que já tem um início. Mas aí eu acho que o poder privado tem que ajudar. Né? Assim, olha, eu estou fazendo lá, quero fazer lá. Como a gente faz? E aí isso ajuda. Sabe um ponto, né, Suzy? A gente vem de uma escola de propaganda e marketing que a gente vê pouco acontecendo. Eu fui fazendo a lição de casa aqui e anotei os paretos inteiros, já bato com vocês para ver se o que a gente corta. Mas assim, eu vejo pouco uma ação de comunicação da região em âmbito nacional e internacional orientada para o que vocês precisam de fato. Então, por exemplo, como gerar demanda, né, porque se a gente consome de lá, a gente vai de certa forma fazer, se organiza aí que nossos pedidos estão chegando. Nessa linha, desculpa te interromper, porque senão perco. A gente tem uma disciplina de comunicação integrada que a gente escolhe algumas empresas que fazem briefing, não só essa disciplina, tem várias outras disciplinas. E os alunos buscam soluções. E essa que você está falando de como que traz essa comunicação, eu vejo no curso mesmo de administração, nessa disciplina, que é como vocês montam um case de alguma problemática que traz para os alunos. Nessa disciplina, eles fazem todo um plano de comunicação integrada de como comunicar a marca para a sociedade. Então, a gente poderia entrar... Não, podia. Eu acho que a SPM não só pode, como deve apoiar. Mas o que eu estava imaginando, Suzy, assim, vocês estão agora no hotspot mundial, não é só nacional. E não veio, eu pelo menos não identifiquei nenhum tipo de mídia, uma onda de awareness
Não. sobre a Amazônia, sobre as necessidades da Amazônia, sobre as dores, e mesmo com a linha propositiva, mas a gente não está vendo isso aparecer nem em programetes, nem em reportagens especiais em volume, nem, ou seja, não tem espaço. Sim, mas o que eu acredito que esteja faltando, daí para a gente ver se entra no nosso cesto das prioridades, é uma comunicação estratégica orientada de grande alcance. Sim. Concordo em gênero, número e grau. A gente precisa comunicar a realidade da Amazônia, a partir da Amazônia, mas uma coisa que a gente tem essa dificuldade, e eu falo isso por estar lá há 15 anos, né? Por mais que já tenha vivido em outros países, a gente tem a dificuldade de se vender. A gente acaba assumindo aquela famosa coisa assim, puxa, a gente é o coitadinho, a gente não está conectado. Então a gente precisa sim, e aí vem a inovação aberta. A gente tem uma dor, e vocês são os especialistas, como é que a gente pode, né? Você sabe comunicar aqui, você sabe como as pessoas daqui vivem, pensam pelo dia a dia, pelo métier da região. Então como é que a gente comunica isso? Né? Como é que a gente comunica que, por exemplo, há 4 dias já Manaus já está imerso a fumaça, mas tem sim as queimadas, né? Mas é uma demanda. Como a gente resolve isso? Como é que a gente pode resolver isso? Então, existem as dores, e sim, a comunicação é algo muito importante, né? E, mais uma vez, a gente agradece o espaço de estar aqui, de poder estar falando sobre isso, mas a gente precisa, sim, desse awareness, e a gente precisa muito, sim, da ajuda de vocês, assim, como a gente comunica isso de uma forma que vocês entendam, porque, de repente, a gente está comunicando, mas não de uma forma assertiva, não de uma forma tão efetiva de assim, puxa, a gente pode fazer alguma coisa para nós. Eu acredito que a parte principal vocês têm, que é a questão do storytelling autêntico. Então, isso é a essência de qualquer boa comunicação. O que eu acho que talvez falte nessa solução é engajar as grandes mídias e ter um start, né? Depois melhora, mas quais são os pontos que a gente precisa resolver e daí trazer o storytelling em cima deles. Vocês comentaram da Starlink, do Elon Musk. Quando vocês apresentam uma comunidade conectada e uma comunidade não conectada, isso fica claro o benefício ou como você integrou, né, essa comunidade. Quando vocês comunicam uma ação de uma empresa de logística viabilizando um negócio, ajudou. Então, eu acho que essas histórias que vocês estão trazendo, se elas ganham uma comunicação, fica muito mais efetivo. Fica poderoso. Eu penso que não comunicar também é uma forma de comunicar, só que uma forma errada, né? A gente não se apropria da nossa marca. Esses dias eu estava no escritório, recebi uma mensagem de uma grande amiga, que é VP de uma grande indústria americana, vice-presidente, mora na Suíça, em Genebra. Em Orlando, ela estava num grande encontro, mandou uma foto de uma cerveja. O nome da cerveja era Amazônia. Nada contra. Mas que benefício você está entregando para a Amazônia para usar essa marca? Então, a gente não cuida da nossa marca, a gente vê diversas ações no mundo inteiro utilizando essa, que é a marca mais valiosa do mundo, acabou de sair essa publicação, falando do valor da marca Amazônia, mas a gente não se apropria disso. E mais do que isso, por exemplo, no evento a gente tem uma contrapartida para os principais palestrantes. Todos os keynotes que estão indo do Sudeste para a Amazônia, eles fizeram um acordo com a gente. No dia seguinte a gente vai na comunidade. Você vai fazer uma roda de conversa para falar teu tema numa linguagem que todo mundo alcance. A gente já fez isso com o professor Ricardo Iog. Foi mágico, porque ele foi lá fazer um meetup e no dia seguinte a gente foi para a comunidade e todo o assunto do meetup foi levado para a comunidade dentro de uma roda de conversa. Dentro disso, inclusive no evento, a gente tem 2 painéis completos sobre comunicação. Porque não comunicar também é uma forma de comunicar. E sabe por que a gente não se comunica bem? Porque a gente não sabe comunicar. Né? Então, o conhecimento está onde? Tá com você? Vamos lá? Vem comigo. Vamos levar para a comunidade uma forma melhor de comunicar aquilo que eles são, aquilo que eles podem fazer, quais são suas dores. Vamos alinhar esse discurso para que isso possa ser vendido de uma forma mais assertiva e o mundo entenda o que de fato a Amazônia precisa. Porque, como eu falei, não comunicar também é comunicar. Não se apropriar da nossa marca abre espaço para que outras pessoas o façam. Não saber como vender aquilo que a gente precisa
abre espaço para interpretações múltiplas e às vezes completamente diferentes da nossa necessidade. Mas, voltando a você, a Amazônia normalmente só aparece nos grandes espaços quando tem uma notícia de queimada, de fumaça, de alguma tragédia, alguma coisa desse tipo. Ou o Festival de Parintins. Às vezes um pouquinho, alguma Curioso, questão né? cultural, né, que óbvio, é relevante demais a gente trazer um pouco da nossa cultura, e quando esse espaço acontece a gente fica muito feliz, mas na maioria das vezes, iniciativas não têm espaço, a gente não tem espaço, Pedro. E esse nome, inclusive, do Instituto, da Fundação, é brilhante, porque essa perseguição pela melhora contínua, então, assim, a gente tem que melhorar sempre, tentar, sempre. mesmo que a Amazônia esteja num momento bom, Sim. com chuvas, indo bem, mas e a população, como melhorar a condição deles todo dia e cada dia mais. É isso. Parabéns pelo trabalho de vocês. Ainda bem que a gente tem pessoas, mesmo vocês importando um carioca nosso, ainda bem que a gente tem pessoas como vocês lá lutando dia a dia. Contem com a nossa colaboração de todo o coração. E eu acho que a gente tem que aproveitar, acredito que a gente tem que aproveitar o melhor possível esse momento, Sim. mesmo que a gente saiba que ele não vai resolver, mas é mais energia para a ação. Sim. Nota 1000. A gente que agradece Parabéns. a oportunidade. Obrigado mesmo. Obrigada.